Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e de nosso Pai. E precisamos entender que o reino de Deus não se trata de oba-oba. E nós temos que entender que é um compromisso com sua vontade, seu querer, e que precisamos nos empenhar neste compromisso. Jesus, ensinando acerca do reino de Deus e do compromisso com o reino de Deus, com a vontade de Deus, ele ensina sobre isso em Lucas 14. Temos algumas passagens que vai do de 28 até o versículo 33, que diz assim: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar? Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Muito simples as palavras de Cristo, muito entendimento nos traz. Mas a gente precisa entender. Reino de Deus não se trata de oba-oba. Oba, eu vou, oba, não vou, estou cansado, estou de saco cheio. Não quero, não aguento isso, eu preciso fazer outras coisas, eu tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo. Será que é isso o reino de Deus? Será que é essa a vontade de Deus? Claro que não. Quando entramos nessa, na realidade, estamos só expressando a nossa religiosidade, a nossa falta de entendimento e a nossa falta de compromisso. Não podemos deixar de ter compromisso com a família, com a vontade do Pai, com as coisas que precisamos ensinar. Não podemos deixar de ter a comunhão, nos congregar, reunir uns com os outros. Refletirmos, estudarmos, conhecermos a vontade de Deus. Mas é só isso? Não. Não podemos deixar de revelar o reino de Deus nas coisas que fazemos. A gente precisa crescer, precisamos amadurecer, precisamos conhecer a vontade do Pai. É extremamente importante isso, pois só assim nós cresceremos, amadureceremos e compreenderemos o querer de nosso Deus. A gente tem uma jornada para fazer. É um compromisso com o Pai e com sua vontade, que implica em renunciarmos a nós mesmos, a nossa vontade, os nossos desejos e nos sujeitarmos à vontade de nosso Deus. Só assim cresceremos, só assim amadureceremos, só assim revelaremos o reino de Deus neste mundo. O reino de Deus se trata disso. Se trata de vivermos a vontade de Deus primeiramente. A vontade do Pai fala acerca do quê? Fala de renunciar a nós mesmos, renunciar aos nossos sonhos e nossos desejos, em favor de nos submetermos à sua vontade, morrermos para nós mesmos. Caso contrário, é só religião, é só religiosidade do nosso lado. É, na realidade, termos um Deus que não se trata do Deus verdadeiro. Podemos até falar, usar o mesmo nome, mas nós não nos relacionamos porque não o conhecemos. Precisamos entender que a verdadeira vida está em conhecer a Deus. Isso quer dizer que a gente não pode fazer mais nada e que não vamos poder estudar, trabalhar muito ou fazer as coisas. Nós precisamos aprender a fazer as coisas com equilíbrio e precisamos entender que tudo que nós fazemos está em favor do reino de Deus e não que essas coisas estão em nosso favor e tendo a oportunidade, tendo a opção, a gente vai, se encontra com os irmãos, a gente pode anunciar e isso tudo se trata uma opção. O reino de Deus não se trata disso. A gente precisa entender que nós vivemos o reino de Deus antes de mais nada, a vontade do Pai antes de mais nada, que nós nos submetemos à vontade do Pai antes de mais nada. E assim, ao nos submetermos, podemos aproveitar as oportunidades,
para anunciar, para revelar, para manifestar o reino de Deus aonde estivermos. O propósito é usarmos de todas as oportunidades que nos são concedidas, não nos tornando escravos dessas oportunidades, mas nos submetendo à vontade de Deus, a gente possa revelar o seu reino, manifestar a sua glória em todos os lugares em que estivermos. Essa é a vontade de Deus, essa é o querer de Deus. Quando começamos uma vida de compromisso, não compromisso, compromisso, não compromisso, na realidade, o que traduzimos é que nós não conhecemos e não compreendemos a vontade de Deus. Nosso compromisso, antes de mais nada, é com o Pai. Tendo o compromisso com o Pai, é com a família, porque entendemos o nosso papel na família. Para que haja o crescimento, haja o amadurecimento, para que os talentos que desenvolvemos, permitidos por Deus, agraciados por Deus, aproveitando as oportunidades, a gente possa usar esses talentos em favor da igreja, em favor da família, para que haja o crescimento. Mas mais do que isso, estando a família a cada momento pronta, ela revela o reino de Deus no mundo, manifesta neste mundo toda a vontade do Pai, todo o querer do Pai, e assim nós possamos agregar e somar, juntar, não pelo nosso esforço, mas porque Deus traz essas pessoas à família. Que a gente entenda isso, que a gente possa compreender e entender que o reino de Deus não se trata de oba-oba, de estar afim ou não estar afim, mas de um compromisso que, independente dos nossos desejos e vontade, nós cumprimos o nosso papel, realizamos a vontade do Pai, realizamos o seu querer neste mundo. Que a gente possa entender isso e nos sujeitarmos à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.